Alô, alô, som 2, teste, som, testando, 2, 3, beleza, tá bom, ok, som, teste, 1, 2, som, testando, som, bom. Senhor Jesus esteja sobre as suas vidas. Você que está aqui no nosso prédio, onde nós nos reunimos, para adorar o Senhor, e você que também nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo. Eu gosto muito desse trecho de Atos 2, e ele é bem interessante porque logo após a descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles 120 homens e mulheres que estavam ali reunidos em Jerusalém, e depois disso eles são zombados, e até acusados de estarem embriagados, e Pedro, ele então toma a palavra e começa a fazer uma exposição, e ele fala a respeito das profecias, de Joel, do próprio Davi, e enfim, ele fala da vinda do Senhor Jesus, como aquele que operou maravilhas e sinais, enfim, ele fala a respeito do sacrifício de Cristo na cruz, mas também ele fala a respeito da ressurreição, do poder de Deus na ressurreição de Cristo Jesus. E por fim, ele diz aqui no versículo 32 de Atos 2, ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo,
que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Foi esse, aliás, no versículo 32 ele diz assim, ó, foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Aí no 33 ele fala, e ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Ele foi exaltado, esse Cristo exaltado, ele foi elevado às alturas. Exaltar é exatamente isso. Exaltar é quando você reconhece alguém que está acima e você o adora, o venera, o elogia, honra conforme a sua altura, conforme a sua posição. E Cristo, ele está assentado à direita de Deus Pai e ele é exaltado. Nós aqui nos reunimos para isso, para exaltá-lo. Agora perceba uma outra coisa interessante. Nós estamos ligados a Cristo em espírito. A nossa posição também deve ser de estar à altura desse Cristo exaltado. Estar à altura nos nossos negócios, estar à altura de Cristo na nossa vida, no nosso convívio, no nosso modo de falar, no nosso modo de se portar, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Em todas as coisas nós devemos estar à altura desse Cristo exaltado, para que possamos exaltá-lo. Essa próxima música a primeira música que nós vamos cantar, fala exatamente sobre isso, exaltar, né? Quem nós vamos exaltar? Aquele que está exaltado à direita de Deus Pai, aquele que está elevado. Para isso nós fomos chamados, né? Esse é o nosso sacerdócio, né? O sacerdócio universal de todo crente, né? É esse, o nosso chamado para vivermos uma vida elevada na nossa vida de adoração, no nosso serviço, no nosso testemunho. Devemos viver e andar uma vida de exaltação ao nome de Deus, de glorificação ao nome de Deus. E nós vamos fazer isso nesta noite. Por isso, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu poder. E conhecemos, ó Deus, que essa pregação de Pedro, em Atos 2, ela tem tudo a ver e nós nos identificamos com ela, porque nela nós reconhecemos, ó Deus, o seu Filho Jesus como sendo o próprio Deus, aquele que se humilhou, aquele que foi exaltado nas alturas, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, aquele que a promessa diz que nós um dia nos dobraremos diante dele, todos nós nos dobraremos diante dele. E ele será exaltado, que nós possamos nesta noite, ó Deus, exaltá-lo diante da beleza da santidade que há em Cristo Jesus, diante do poder, da grandeza, que nós possamos exaltá-lo, mas que as nossas vidas, ó Pai, possam corresponder a essa grandeza, a esse Jesus exaltado, a esse sacerdócio santo, aquele que está acima da igreja, a qual nós devemos honra, glória, adoração, louvor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda porque nós precisamos do Teu poder em nossas vidas, nós precisamos da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia, nós precisamos andar à altura daquele que nos chamou para sermos sacerdotes santos. Obrigado, Pai, por esta noite. Venha ao encontro das nossas vidas através da Tua palavra. Nos dá, Senhor, um caminho, uma direção, nos dá, Senhor, um rumo de testemunho a respeito do Teu reino. Que nós possamos andar, Pai amado, à altura desta consolação que o Senhor vem nos trazer por meio de Cristo Jesus. E desse reino vindouro, ó Pai. Muito obrigado por tudo isso, por tão grande promessa. Obrigado por estarmos aqui reunidos quanto igreja. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos então cantar essa primeira música, Entrarei em Tua Presença com sacrifício de louvor. Nós exaltaremos o nome do Senhor nessa noite.
Toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Vamos ficar em pé? Vamos lá? Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai, exaltai. Muito bem. Louvamos a Deus que está assentado na pessoa de Cristo acima de todos nós. Vamos lá para a próxima. Sejam cheios nossos lares. Vamos lá. Sejam cheios nossos lares. Vamos lá, de novo. Sejam cheios nossos lares de alegria e canções, que este povo a ti se entregue, em
quero agora que pode se assentar, por favor. Quero agora convidá-lo, você que está aí também na sua casa, a estar apresentando a Deus o seu louvor e a sua adoração em forma de contribuição. Você que veio preparado para isso, preparou a sua oferta, a sua contribuição. Nós vamos fazer isso agora, tá bom? Trazer aqui as nossas ofertas durante a execução dessa próxima música. E você aí no seu lar também, se você quiser apresentar, né, a sua contribuição, talvez você que tenha impresso, né, o papelzinho lá de transferência, de depósito, né, apresente isso a Deus como forma de adoração, como forma de gratidão a Deus pela generosidade que Deus tem demonstrado em nossas vidas, né, superabundando em tudo que nós precisamos e muito mais, né, muito mais. Deus tem sido generoso e tem nos agraciado. Vamos lá? Vamos fazer isso agora, assim que começarmos. Se você quiser trazer aqui a sua contribuição, a sua oferta, faça isso agora. Sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sendo exaltado, declarando sua glória entre as nações, vamos ver o seu poder manifestado, seu Espírito corações, convertendo vidas, mentes, intenções, revelando a todo homem que a verdade plena está em Jesus, declarando sua glória entre as nações. Vamos ver seu nome sendo entronizado, colocando a seu serviço nossos dons. Vamos ver os homens a glorificado, de toda raça, tribo, língua e nação. Uma só família, um só coração, ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça e seu amor, confessando com os lábios que Jesus Cristo é o vamos ver seu nome sendo entronizado, colocando a seu serviço nossos dons. Vamos ver os homens a glorificá-lo, toda raça, tribo, língua e nação. Uma só família, um só coração, ver o povo todo unido,
Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos contribuir com a tua graça, com o teu reino, com a tua obra. Com certeza isso é fruto, Pai, da tua graça, da tua bondade, da tua infinita misericórdia e principalmente, ó Pai, da tua generosidade para conosco. Muito obrigado, porque tudo que temos pertence ao Senhor e tudo que temos, Pai, só temos porque o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, por confiar em nossas mãos tudo aquilo que o Senhor tem confiado. E muito obrigado, Deus, porque podemos participar do teu reino dessa maneira. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nessa noite, nesse tempo de compartilhar da palavra. Gostaria de encerrar com vocês hoje a leitura dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lembrando que tanto a primeira carta como a segunda carta, ela reflete uma igreja que foi impactada pelo poder do Evangelho. Pessoas que foram salvas por Deus e tiveram suas vidas radicalmente transformadas pelo Senhor. Que é o que a gente espera que aconteça em toda a comunidade, onde o Evangelho chega, onde as pessoas são resgatadas, como a experiência dos Tessalonicenses poderia ser também a experiência de várias comunidades. E uma das coisas que a gente percebe é que aqueles irmãos tiveram alguns problemas. E um deles era com relação à questão da vinda do Senhor. Então Paulo, dentre as outras orientações que ele deu, acerca de gratidão por aquela igreja, de falar acerca do seu ministério, defender o seu apostolado, de orientar algumas pessoas que tinham entendido errado a questão da volta de Jesus, já que Jesus vai voltar, então vamos ficar aqui de braços cruzados esperando ele, né? Tá bom, vamos aguardar. Não entenderam então, e principalmente falou sobre a questão do arrebatamento, a questão então da sua segunda vinda, a questão do dia do Senhor. Paulo então escreve, tanto na primeira carta, e a segunda carta é para reforçar um pouco desse ensino que algumas pessoas ainda não tinham entendido direito. Tá bom? A gente tem lido e tem aprendido uma série de orientações acerca do Senhor. E uma das coisas que a gente percebe é o seguinte, meus irmãos, se Jesus Cristo ele veio, viveu aqui entre nós, morreu e ressuscitou, e prometeu um dia voltar para os seus discípulos, que no caso hoje somos nós. A questão é o seguinte, até que ele volte, o que é que nós devemos fazer? Qual é a missão? A gente está aqui por quê? Né? Afinal de contas, ele veio, ele fez a sua obra, ele voltou para o céu e falou assim, eu vou voltar para pegar vocês, para levar vocês. Não é baixo não, agora quem é o povo. Onde estiver. E aí nessa questão, então, meus queridos, o que a gente faz até lá? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa responsabilidade? O que nós deveríamos proceder, então? E aí eu gostaria de ler, então, com vocês o terceiro capítulo de Paulo, da segunda carta aos Tessalonicenses, e observar algumas coisas acerca da nossa missão. A gente sabe, meus queridos, a nossa missão é propagar o Senhor Jesus Cristo, pregar o Evangelho a toda criatura, ajudar com que pessoas possam ser feitas discípulos de Jesus Cristo, tá bom? Ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Então a gente vai encontrar em vários textos uma mesma missão, tá? Que a gente vai observar. Pode voltar antes, pode deixar naquele anterior, o Gabriel, tá? Isso aí, depois a gente vai orar por esses motivos, mas por enquanto pode, segurar aí, tá? E veja só, aí nós percebemos que nesse capítulo 3, eu queria ressaltar aqui duas coisas acerca da missão de Cristo. Em primeiro lugar, a gente tem que orar por essa missão, e a gente vai perceber que o apóstolo Paulo faz isso aqui. Em segundo lugar, a gente recebe orientações acerca da missão. Não é verdade? Fico imaginando o Gil ali no comércio dele, ele tem que sair, aí então o funcionário dele fala assim, vou deixar você aqui e com essa missão, né? E aí dá a responsabilidade, e quando ele volta, ele espera que aquela responsabilidade que o seu funcionário, né, deveria cumprir, ele tenha cumprido, né? Então, queridos, foi isso que Jesus fez. E a gente vai ver algumas orientações. Nesse texto, tem algumas orientações, não estão todas, tá? Porque se a gente fosse ler todas as orientações de Jesus Cristo aqui, a gente ia ficar há muito tempo falando sobre elas. Mas tem uma área muito específica que a gente precisa ser orientado por Deus para que sejamos produtivos, trabalhadores incansáveis na obra do Senhor.
Tá bom? Então, com isso em mente, vamos ler o texto. A gente vai começar a ler na primeira parte, o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, e vamos então entrar nessa questão de que para cumprir a missão de Jesus, nós precisamos começar com a oração. A oração ela é fundamental para que a gente cumpra a missão de Jesus Cristo. Veja só, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Meus queridos, percebam aqui o foco do apóstolo Paulo na questão da oração. Ele está terminando a sua carta, ele está dizendo, finalmente, irmãos, eu quero que vocês orem por nós. E aí ele vai dizer alguns motivos, e depois no final do versículo 5 ele fala, o Senhor os conduza, refletindo também uma oração, uma intenção, um desejo. E aqui, meus queridos, quando a gente olha para isso, a gente percebe o seguinte, que à luz da volta de Jesus Cristo, ele deixa muito claro que orai para nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Ele quer que a palavra de Deus, ela corra, tá? Esse termo aqui, que ela se propague, é a ideia de correr, tá bom? Imagina só pessoas disputando uma corrida de 100 metros, uma corrida de 500 metros, as pessoas estão correndo, que a palavra de Deus corra. E depois ele fala que ela seja glorificada, ou seja, que ela chegue em primeiro lugar e ela seja exaltada aonde ela chegar. Olha que visão interessante que ele está dizendo aqui. Ou seja, a ideia de uma propagação rápida, vitoriosa do evangelho, que ocorra um evangelho, que ele chegue num lugar de maneira impactante. Como aconteceu com os irmãos, porque ele fala exatamente isso. Como também está acontecendo entre vocês. Olha só a oração desse homem, falou, Senhor, que a missão do Senhor seja cumprida dessa maneira. Aonde a palavra chegar, que ela chegue como uma bomba, ela produz um efeito grandioso no meio das pessoas. Meus irmãos, é preciso orarmos pelo progresso do evangelho, porque a gente percebe outra coisa, ele fala o seguinte, né? Além disso também, ele fala assim, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Basta a pessoa se colocar à disposição para fazer a obra de Deus, que vai vir o quê? A oposição, a adversidade, a luta, a batalha. Ok? E aí ele diz que esses homens que se levantam contra, esses homens que muitas vezes querem prendê-lo, são homens perversos e maus. Então, meus irmãos, a gente precisa orar, e veja só quantos missionários nós temos no nosso mundo afora, trabalhando para o Senhor, tentando levar a palavra do Senhor, e muitas vezes eles estão lidando com estes homens perversos e maus, e alguns deles estão presos. Temos que orar para que eles sejam libertos desses homens perversos e maus. Na verdade, Jota, quantas pessoas, né? Vocês de vez em quando têm essas comunicações, né? Mesmo nessa época de pandemia, apesar de tudo, as perseguições continuam, né? Então, irmãos, se um dia você quiser saber um pouquinho mais, converse com o Jota, ele tem informações de missionários, pessoas que ele conhece, talvez de repente fala, quero orar por alguém, tá? Pode ajudar vocês acerca disso. Então, meus irmãos, muito embora a gente deve orar para que a palavra de Deus se propague, que ela corra, que ela chegue em meu lugar, que vai enfrentar essa adversidade, Paulo deixa claro o seguinte, a palavra de Deus mostra que a fé não é de todos, nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai crer, é um fato. A gente gostaria que aonde nós pregássemos a palavra de Deus, todo mundo se convertesse, não é, Valdo? Puxa vida, que bênção seria. Mas não é assim, e a palavra de Deus deixa muito claro, porque a fé não é de todos, então nem todos vão crer. Então, meus irmãos, haverá oposição, não apenas na linha de frente, para os missionários que estão lá no Oriente Médio, para os missionários que estão lá nos países que proíbem o evangelho, mas também nós percebemos que a oposição, ela vem contra a igreja. É por isso que a palavra de Deus diz, todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará. Primeiro Paulo fala, ore por nós, mas Deus é fiel e Ele vos confirmará. Aí ele coloca a igreja envolvida nesse processo todo e guardará esta mesma igreja do maligno. Meus queridos, há uma confiança na fidelidade de Jesus. O Senhor é
fiel. A oposição vai se levantar, a adversidade virá, os perversos estarão aí, os homens maus se colocarão desta forma, mas o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guardará a igreja do maligno. E meus queridos, quando a gente coloca essa confiança em Deus, nessa fidelidade de Deus, nessa proteção que Jesus Cristo faz, quando a gente ora dessa maneira, é muito interessante que nós não apenas confiamos em Jesus, mas olha só a abordagem que o apóstolo faz aqui. Nós também temos confiança em vós no Senhor. Meus irmãos, eu confesso que quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando o seguinte, né? Quando nós confiamos em Deus, também podemos confiar no povo de Deus. Quando nós confiamos em Deus, olha só o que o apóstolo Paulo está falando, nós também podemos confiar no povo de Deus. Nós também temos confiança em vós, no Senhor. De que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Meus irmãos, eu acredito que a palavra que está sendo pregada nessa noite, ela vai encontrar lugar no seu coração. E Deus vai fazer com que ela seja frutífera na sua vida, tanto você que está aqui, como você que está em casa. Sabe, é esse tipo de confiança, mas a confiança não está necessariamente nas pessoas, mas neste Deus que capacita as pessoas a fazer a vontade dEle. E meus queridos, que confiança é essa que nós temos na fidelidade do Senhor, que nos leva também a confiar no povo de Deus, sabendo que Deus vai agir no meio da igreja e fazer com que esta igreja seja fiel ao Senhor e cumpra então o seu papel. Então, meus queridos, é esse tipo de confiança que a gente precisa ter ao orar, ao colocar diante do Senhor as questões relacionadas à igreja. E é por isso, meus irmãos, que ele coloca, né, nós também temos a confiança de que estáis praticando as coisas que vos ordenamos. E deixa eu chamar a sua atenção aqui, eu peguei essa palavra missão nesse texto todo aqui, porque aqui no versículo 4, depois lá no versículo 10, depois no versículo 12, vai aparecer essa palavra ordenamos. Ela se repete 3 vezes nesse texto, essa palavra aqui. E é a mesma palavra no original. E ela significa o seguinte, é uma ordem militar, transmitida por um oficial superior aos seus subordinados. Tá? É esse tipo de ordem. Então, numa batalha, você tem o comandante que ele dá aquela palavra de ordem, certo? E muitas vezes, um oficial, né, de segundo escalão, ele recebe aquela palavra e transmite aos outros. É nessa ideia, tá? Que o apóstolo Paulo está colocando aqui, nessa questão de que aqueles irmãos ouviram as ordens de Jesus Cristo e eles vão praticar estas ordens e ele tem absoluta confiança nisso, tá? Pode voltar ainda, tá? Na hora que precisar mudar, eu vou falar para você, tá bom? Pode deixar lá no começo. Obrigado. Então, veja só, queridos, ele coloca então nessa questão de que nós temos alguém que nos determina uma batalha, uma missão, o Senhor Jesus Cristo, e Ele deu para a gente as ordens, tá? E nessa batalha, veja só, não são apenas oficiais que lutam, mas todo soldado tem uma responsabilidade a cumprir nessa batalha, tá? Cada um tem uma responsabilidade. Então, para o exército ser um exército vencedor, não pode haver falta de obediência. Para o exército ser vencedor, não precisa ter falta de obediência, ou seja, Deus, ele determinou o que a pessoa tem que fazer. E as pessoas não podem relutar. Imagina só, o comandante fala, pessoal, a gente vai invadir o exército inimigo, atacando pelo flanco direito. Aí está um soldado insubordinado, falando, mas eu quero ir pelo esquerdo. Né? Então já mexe com tudo aquilo que estava sendo programado. Por isso, queridos, é muito importante essa questão de que precisamos obedecer à ordem do Senhor, acima da vontade do soldado, a fim da vontade de cada um, está a vontade do comandante, do capitão, daquele que manda naquele exército, do general que comanda aquelas tropas. Então, meus irmãos, a gente tem que orar por isso, tá? A oração, ela conduz a igreja no cumprimento. Aí ele fala, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ou seja, meus irmãos, vamos marchar
baseados nesse amor de Deus e na constância, na perseverança do Senhor Jesus Cristo. Queridos, temos que ser específicos em nossas orações, tá? A gente tem que orar, como o apóstolo Paulo aqui fala muito sobre essa questão, colocar nossos desejos, intenções diante do Senhor. Mas deixa eu colocar um ponto aqui interessante para cada um de nós. Nós muitas vezes oramos mais facilmente por motivos específicos materiais. Então, por exemplo, a saúde, é o trabalho, é a criança na escola, sabe assim, a gente ora por essas coisas. E eu acho que, não que a gente não deva orar sobre isso, não é que a palavra de Deus não nos incentive a fazer isso, mas eu queria que a gente pudesse ir agora além. Ao observar isso, quando Paulo fala que a palavra do Senhor se propague, que sejamos livres dos homens maus, que o Senhor é fiel, Ele vai confirmar vocês no maligno, sabe, vocês estão praticando a palavra, e vocês vão continuar praticando. Nota aqui um desejo dele, que o Senhor conduza o seu coração ao amor de Deus. Então são pedidos que têm a ver com virtudes espirituais. E quando a gente olha para as outras orações do apóstolo Paulo, ele fala assim, que os olhos do seu coração se abram, que você possa ter discernimento, que você possa compreender a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus por você. Então tem horas que a gente precisa orar para que os nossos olhos se voltem para essas grandezas espirituais de Deus, porque às vezes se conforma demais com as migalhas da terra, com as coisas deste mundo. E de novo, a palavra de Deus nos incentiva a orar por tudo, por cada detalhe da nossa vida, tá? A gente tem que colocar diante do Senhor. Mas vamos acrescentar mais pedidos como esse, meus irmãos. Tá? Orar para que Deus... Então deixa eu mencionar aqui, lembrando essa lista que foi colocada, olha só, pelo que ele ora, propagação rápida e vitoriosa do Evangelho. O Evangelho corra, e ele chegue lá e seja exaltado. Missionários que enfrentam a oposição de homens perversos e maus. Vamos orar por isso, meus irmãos. Orar para que a igreja seja guardada do maligno. Muitas vezes a gente vê, meus irmãos, a igreja sendo atacada, a igreja sendo assolada, e a gente precisa lembrar, como ele diz aqui, o Senhor vos confirmará e guardará do maligno. E que haja, então, no meio dessa igreja, obediência, ordem e disciplina, desses soldados de Jesus, desses irmãos que servem na batalha do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos? A gente vai orar por isso. Você de casa também, nesse momento, dá uma pausa aí, tá? Aí onde você está, separa um momento, os que estão aqui. Eu queria orar exatamente por essas coisas aqui, diante do Senhor, antes de continuar a nossa mensagem. Vamos orar. Pai, que haja uma propagação intensa, vitoriosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqui em Atibaia, no nosso Brasil e até os confins da terra. Pai, abençoa os missionários, aqueles que fazem parte, Pai, do nosso ciclo de conhecimento, de amizade, mas aqueles que a gente não conhece, que muitas vezes estão enfrentando os homens perversos e maus. Liberta esses homens, Pai. Não deixe eles aprisionados, não deixe eles em cadeias, não deixe eles sofrendo, para que o teu Evangelho continue crescendo e esses irmãos cumpram a missão do Senhor. Pai, oramos para que essa igreja seja confirmada e seja guardada do maligno. Que a igreja do Senhor também aqui em Atibaia, não só a Congregacional Cerejeiras, mas a IECA, a PIBA, a Presbiteriana, a Igreja Missionária, as outras igrejas, Pai, sejam guardadas do maligno. Ó Deus, que haja obediência, ordem, disciplina de todos os soldados do Senhor Jesus Cristo, e que cumpram cabalmente, ó Deus, a vontade do Senhor. E que dessa maneira, juntos, unidos, cumpramos, ó Deus, a sua missão. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, fica com isso no seu coração e ore por isso. Sabe, pedidos por virtudes, não simplesmente por bens materiais e coisas do nosso dia a dia, que são importantes sim, mas vamos colocar essas coisas como mais importante nessa a nossa oração. Então, meus queridos, para a gente cumprir essa missão que Jesus nos entregou, a oração em favor da missão ela é muito importante. E o segundo ponto que eu queria ressaltar com os irmãos aqui é a questão da orientação para cumprir a missão. Tá? O nosso general é Cristo, né? Como diz a música, ele chega e fala, olha, vamos cumprir a missão. Ele vai dar as determinações. O que você precisa fazer? Tá? E tem umas determinações específicas aqui para os Tessalonicenses e a gente vai aprender alguns princípios com esses irmãos. Observe então a partir do versículo 6, fala assim, ó: nós vos ordenamos, irmãos,
em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Meus irmãos, algumas orientações aqui que são muito interessantes, né? Porque na primeira carta, quando Paulo escreveu, ele instruiu a igreja acerca da vinda de Jesus, de como aguardar essa vinda. E ele falou naquela carta o seguinte: esforcem-se por viver uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Porque já havia esse pensamento: Jesus está voltando, vamos ficar aqui esperando, tá? Vamos aguardar. E Paulo fala: gente, vamos lá, cada um cuide do seu próprio negócio, vamos trabalhar com as próprias mãos, tá? Uma vida tranquila. Ele ensinou também, na primeira carta, os líderes da igreja a exortar os insubmissos. E lembra quando eu falei sobre exortar o insubmisso? É aquele camarada que marcha errado, tá? Todo mundo bate o pé direito, ele bate o pé esquerdo. De novo, é uma figura militar. O insubmisso é aquele camarada, todo mundo vai para um lado, ele vai para outro, tá? Então, é essa a ideia do insubmisso. E Paulo, então, ensinou a exortar esses irmãos. Muito bem, esse insubmisso, então, esse soldado que marcha fora, né, que está fora da formação, que não faz as coisas de acordo com o que os demais estão fazendo, ao que parece, ao receber a primeira carta, eles não se arrependeram. Ah, mas que mal tem? Se está todo mundo para a direita, a gente quer ir para a esquerda. Qual o problema disso? Né? A gente quer ser diferente. Né? Nesse mundo de hoje, todo mundo quer ser diferente, tá? Mas aí, então, é escrito esta carta para mostrar para esses irmãos o seguinte, que esses irmãos, então, não só esse problema tinha se mantido entre eles, mas parece que se agravou no meio daqueles irmãos. E aí Paulo vai escrever, então, essas orientações, porque isso atrapalha, meus irmãos, veja só, o cumprimento da missão. Se o grupo todo não está andando juntos, a gente se perde no meio da caminhada. E aí ele vai falar, então, no versículo 10 e no versículo 12, ordenamos de novo. A mesma palavra militar acerca, pessoal, precisa ouvir a ordem transmitida pelo nosso oficial superior, precisamos obedecer essa ordem, tá? Mas o camarada não quer. Não quero brincar desse jeito. O que faz? O que faz, Kaique? O cara não quer. O que faz, Larissa? Não quer. Ele vai dar orientação. Ele vai dizer o que a gente precisa fazer. Porque a gente vai encontrar pessoas que estão no meio da igreja e que muitas vezes não querem marchar junto com os demais. E lembra só, gente, não é simplesmente assim, venha fazer parte do nosso time. Não é só por essa questão de amizade, é porque nós estamos juntos cumprindo uma missão. Jesus Cristo volta, a gente tem um trabalho a ser feito, precisamos de todo mundo juntos. E de repente tem alguém que fala, mas eu não quero. Todo mundo vai à direita, eu vou para a esquerda.
O que a gente faz com esse irmão? Vamos aprender algumas coisas, então, observando aqui algumas orientações que a palavra nos dá. Em primeiro lugar, meus queridos, nós temos que seguir as orientações de Cristo, segundo como ele fala aqui, as tradições, né, que foram dadas. Paulo, ele lembra que ele já tinha ensinado a esses irmãos, ele já tinha dado algumas orientações para eles, e agora ele está retomando, então, esse assunto. Pode colocar, tá bom? Então, siga todas as orientações de Cristo. E uma delas, a gente vai perceber nesse contexto aqui, tem a ver com disciplina. Gente, se tem uma área que nós não gostamos de atuar, não gostamos de fazer e de cumprir, é a questão da disciplina. E precisamos, conforme a gente vê a palavra aqui. Então, seguir as orientações de Cristo, como ele fala aqui, que aqueles irmãos não estavam andando segundo a tradição que de nós recebestes. Vamos lá, quais são os passos então? Em primeiro lugar, afaste do irmão que permanece com atitude rebelde. Pode colocar, número 2. Afaste do irmão que permanece na atitude de rebeldia. Meu querido, não seja conivente com alguém que foi instruído biblicamente, mas permanece no erro. Olha só o versículo 6, né? Apartai-vos. Aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Está todo mundo indo para cá, ele quer ir para lá. O que a gente faz? Se aparte. Se afaste desse irmão. Eu sei, meus queridos, que muitas vezes, como eu falei, nem sempre a gente gosta de lidar com essas questões. Mas saiba o seguinte, você vai agradar uma das duas pessoas. Você vai agradar ou o seu irmão, ou você vai agradar a Cristo. Se você permanecer perto desse irmão, não se afastar dele, porque ele está em rebeldia, você está se afastando e desagradando a Cristo. Se você for agradar a Cristo, você vai desagradar esse irmão. Aí você tem que escolher quem você quer agradar. Simples assim. Outro ponto, meus irmãos. Siga o exemplo de crentes dedicados ao Senhor. Veja só, ele vai falar um pouco do exemplo dele. Você está ciente do modo como convém. Lembra que o problema aqui é um problema de pessoas que não estavam trabalhando. É um problema nesta igreja, tá? Que a gente poderia pegar os princípios e aplicar em outras áreas. Mas vamos pegar basicamente essa questão da falta de trabalho, a ociosidade, tá? Em algumas situações até a preguiça, a falta de vontade de fazer a obra do Senhor. Então diz a palavra de Deus o seguinte, tá? Siga o exemplo de crentes dedicados. Meus irmãos, Paulo está dizendo assim, ó, vocês sabem de como nós procedemos no meio de vocês. Ok? Nós nunca andamos desordenadamente, a gente não fez dessa maneira como essas pessoas estão fazendo, pelo contrário, a gente não quis que fosse pesado para vocês, a gente não quis comer a custa de vocês, a gente trabalhou dia e noite e tal, para a gente não ser pesado, porque a gente queria ser um exemplo para vocês. Então, meus irmãos, olha só, um líder dedicado, ele abre mão dos direitos que ele tem e coloca aqueles direitos e esses privilégios de lado para servir aquela igreja. É esse tipo de pessoa que nós temos que olhar e observar. É claro, meus irmãos, que é importante a gente lembrar o seguinte, que todo obreiro que trabalha na obra do Senhor, a gente percebe que ele merece o sustento da obra de Deus, aonde ele serve, e a gente não pode usar, então, o exemplo de Paulo como desculpa para não pagar um obreiro, tá? A palavra de Deus fala em vários pontos sobre isso, mas a questão não é essa. A questão é que nós temos, então, um homem aqui dedicado a Deus, e ele fala, olha para mim, olha para o exemplo. E é muito interessante, porque muitas vezes, a gente, ao invés de olhar para pessoas que estão dedicando-se a Deus, trabalhando para Deus, servindo a Deus, se motivar naquelas pessoas, a gente fica olhando para o irmão que não está fazendo nada. Não é verdade? E a gente desanima. Ao invés de seguir o exemplo dos crentes dedicados. Olha só, Paulo tinha o direito de receber os privilégios da igreja, mas ele abriu mão. Poxa, eu vou imitar esse camarada. Vou abrir mão também dos meus privilégios para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, esse é um princípio muito importante. Outra coisa que a gente observa ao ler esse texto aqui, meus irmãos, a gente precisa focar em quem trabalha e não em quem atrapalha. Foquem em quem trabalha e não em quem atrapalha. Veja só, aqueles insubmissos, eles deixaram de trabalhar, né, como ele fala aqui, se alguém não quiser trabalhar, então não coma, versículo 10. Pois de fato estamos informados de que há entre vocês pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia.
Meus irmãos, esses camaradas aqui não só não ajudavam, mas eles também atrapalhavam. Esse é o problema. Deixaram de trabalhar e passaram a viver às custas da generosidade da igreja. Meus irmãos, é claro, se a gente tiver aqui alguém precisando de uma necessidade, tá? Estiver desempregado e a gente como igreja puder ajudar, é um privilégio para nós. Ok? E a gente deve fazer isso. O problema é quando pessoas vivem às custas da generosidade da igreja. Não pode acontecer isso, tá? Mais do que isso, aí esses irmãos, já que não trabalhavam, tinha tempo ocioso, ficava de um lado para o outro, o que eles faziam? Aproveitava o tempo ocioso que ele tinha para ficar falando no meio da igreja, né? Se intrometendo na vida alheia. Meus irmãos, Deus criou o homem para trabalhar, ok? Os judeus, eles honravam o trabalho honesto e eles exigiam que cada rabino tivesse uma ocupação, uma profissão, um ofício. E é muito importante isso, tá? E a gente nota, meus queridos, que a ociosidade, ela não reflete a vontade de Deus. E a gente tem em várias culturas, em vários lugares, palavras contra a ociosidade. Porque quando você fica na ociosidade, quando você não faz nada, na realidade você já atrapalha. Os romanos, por exemplo, diziam o seguinte: quem não aprende a fazer alguma coisa, aprende a fazer o mal. Ou seja, você está aprendendo. Se você não aprender uma coisa boa, você vai aprender a fazer o mal. Isaac Watts, né, um pastor congregacional, inclusive muitos falam que foi ele que escreveu o hino em inglês, um teólogo, um poeta, ele diz o seguinte: Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. E os rabinos judeus também tinham uma frase que dizia o seguinte: aquele que não ensina o filho a trabalhar, ensina-o a roubar. Ou seja, não dá para deixar ocioso. E a gente foi salvo para trabalhar, para se envolver. Então, meus queridos, foquem em quem trabalha, olha para quem trabalha, coloque a sua vida diante do Senhor. Uma das coisas assim, que eu gosto muito de fazer, né, nas leituras, é ler biografias de homens de Deus, homens que serviram a Deus, missionários e tudo mais. Sabe por quê? Gente, você começa a ler aquele negócio, você vê aquelas pessoas, dedicação, eles abrem mão, eles servem a Deus, eles trabalham, eles sofrem, eles levam pancada, mas os caras continuam e tal, e aquilo te empolga, te motiva. Então, meus irmãos, vamos focar em quem trabalha. Então, quando o irmão criticar, sabe, vai acontecer, daqueles irmãos que vão chegar do seu lado e vão começar a criticar, e vão falar mal da igreja, e vão fofocar, sabe o que você deve fazer? Perguntar assim: o que você está fazendo, irmão? Qual que é o seu papel no meio do evangelho de Cristo? O que você está realizando para Deus? Ok? Isso que isso ajuda a gente perceber se as pessoas estão ocupadas ou não estão ocupadas. Outra escolha que a gente tem que fazer é olhar em quem está trabalhando, imitar o seu exemplo e não ficar olhando para os ociosos que muitas vezes nos desanimam. Tá? Então vamos fazer isso aí. Esse é um desafio que nós temos pela frente. Quem você vai olhar? Os trabalhadores ou os ociosos? Quando a gente olha o ocioso, a gente desiste. Quinto lugar, meus queridos, não permita que a preguiça de uns impeça você de fazer o bem aos outros. Meus irmãos. O rebelde, o insubmisso, muitas vezes cansa, sabe? Você tentando ajudar o camarada e não dá certo e tal, tudo mais. Aí, como a gente observa aqui, no versículo 13, vós, irmãos, não cansei de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a instrução que foi dada nessa epístola, nota esse irmão, né? Bota lá um carimbo nele. Faça ficar evidente quem é esse irmão. Para quê, meus irmãos? Aí ele fala: não vos associeis com ele, novamente a ideia de se afastar, para que ele fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui? Em primeiro lugar, meus queridos, o objetivo do afastamento, de você notar uma pessoa, de você envergonhar alguém, é ainda resgatar a pessoa. Tá? Nunca é perder. A palavra de Deus não quer perder ninguém. Um soldado, mesmo um soldado que quer marchar para o lado errado, fala: vamos ensinar esse cara a marchar do lado certo.
Tá? Vamos fazer esse camarada enquadrar-se aqui. É isso, a gente precisa ajudá-lo. Mas muitas vezes ele não quer. E a palavra de Deus mostra o seguinte, que é necessário lembrar que esta pessoa ainda é um irmão. Ele ainda é um soldado importante para a missão que Jesus tem para a igreja. Mas a gente não pode, muitas vezes, esquecer o seguinte, que para que esse irmão saia dessa posição de rebelde e ele volte a ser, então, um irmão que vai marchar da maneira correta, ele precisa ser trabalhado. Aí entra a disciplina, que muitas vezes a gente foge dela. A gente foge, meus irmãos, a gente foge da disciplina. Sabe onde eu costumo identificar uma certa incredulidade no meio dos crentes? É quando se fala sobre disciplina. Meus irmãos, a gente precisa crer que a palavra de Deus ela tem orientação para a gente lidar com relacionamento e existe uma maneira de restaurar pessoas e a disciplina é uma dessas maneiras e a gente precisa crer na palavra de Deus. Porque, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu tenho encontrado muitas pessoas incrédulas em relação a isso. Meu querido irmão e irmã, não seja incrédulo. Ok? Vou citar alguns exemplos para vocês. Em primeiro lugar, comunicação direta. Se o teu irmão pecar, vai entre você e ele só. Pastor, mas se eu for falar, vai gerar isso, vai virar aquilo. Meu irmão, crê na palavra de Deus. Ok? A gente foge da comunicação direta. A gente fala com os outros, mas não com a pessoa. A gente não acredita que se eu falar, eu posso ganhar aquele irmão. A palavra de Deus fala isso. Se aquele irmão ouvir você, ganhaste o teu irmão. Então a gente precisa acreditar nisso, de que é uma verdade estabelecida. Outra coisa, quando a Bíblia fala aqui, nesse contexto aqui de Tessalonicense, se afasta da pessoa, a gente fica com dó. Mas se a gente se afastar dele, quem que vai ajudar esse irmão? Se ele ficar envergonhado, quem vai ajudar esse irmão? Mas se a gente não acreditar na palavra de Deus, que está falando que é este o caminho para a gente fazer, a gente está dizendo para Deus, eu sei um caminho melhor que o Senhor. O Senhor está dizendo para me afastar daquela pessoa? Mas não, eu vou abraçar. Eu gosto demais dessa pessoa. Deus fala também, eu não só gosto dessa pessoa, eu amo ela. Eu dei a vida de Cristo por ela. Então, se alguém ama essa pessoa, esse alguém sou eu. Mais do que você. Então, se eu estou dizendo para você se afastar dela, se afaste. Creia na palavra de Deus. Outra coisa, meus irmãos, exortação. Às vezes a gente precisa exortar, falar. E em últimos casos, como a gente vê Paulo falando lá em 1 Coríntios, precisa até excluir a pessoa da igreja. Tá? A gente precisa acreditar nisso, meus irmãos. Precisa acreditar. Precisamos crer na palavra de Deus. Aí a gente já pensa o seguinte, mas e se ele não mudar? E se eu conversar com ele, né, Adelson? Mas e a pessoa não mudar? Olha o nosso coração incrédulo, meus irmãos. Você obedece a Deus por causa do resultado ou porque Deus mandou você fazer o que você precisa fazer? E se ele não escutar? Gente, aí o ele já não tem mais nada a ver com você. A sua parte é a comunicação direta, é a exortação bíblica, é muitas vezes o afastamento, é muitas vezes a exclusão. Com o objetivo de que Deus trabalhe através daquela situação e resgate esse irmão para Cristo. Vamos acreditar, meus irmãos. Vamos acreditar. Muita gente é incrédula na palavra. Não, eu acredito em Deus, acredito. Lê um texto desse e a gente fala, não é bem assim. Eu sei agir melhor do que Deus. Olha só, meus irmãos, a que ponto nós chegamos na nossa arrogância e ignorância. Então, por favor, não pensa se ele não mudar, mas pensa, não se esqueça daquilo que Deus é capaz de fazer na vida desse irmão através da sua vida. E por fim, meus irmãos, mesmo em guerra, vivamos em paz na presença do Senhor. Por mais que a igreja ela seja um lugar de conflitos, tá? Porque tem pecadores, tá ok? Temos pecadores, vários pecadores, né? O Pedrinho, por exemplo, né? Ele casou esse tempo atrás e descobriu que ele casou com uma pecadora. Mais difícil ainda foi a Bia descobrir que ela casou com um pecador, né? Quando os pecadores se casam, né? Meus irmãos, e aí? O que a gente faz, então?
Se a gente vive nesse mundo cheio de problemas, a igreja tem as suas dificuldades, tem irmão que marcha errado, a gente quer cumprir a missão de Jesus, e a gente está nessa situação. Meus queridos, a palavra de Deus fala, viver em paz. O Senhor da paz, Ele mesmo, dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Meus irmãos, tudo tem que ser regido pela paz. Olha só, a paz não é a qualquer preço, não. Para você ter paz com o irmão, muitas vezes, você vai ter que conversar com ele. Para você ter paz pelo inimigo, você vai ter que orar por ele, você vai ter que amá-lo. É assim que o Senhor trabalha. Paz. É esse Senhor, meus irmãos, que vai trabalhar o nosso coração, nos dar a paz, para que a gente possa então ter essa comunhão profunda no meio da igreja. Deus capacita-nos a obedecer, não somente por meio da sua paz, mas também por meio da sua presença, porque é o que o apóstolo Paulo fala, o Senhor seja com todos vós. E ele prometeu isso, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, mesmo nessa guerra, ao cumprir a missão de Cristo, vamos viver em paz, lembrando que estamos na presença do Senhor. Cristo voltou ao céu e nos deixou a missão. Como é que a gente cumpre essa missão? Orando e seguindo as orientações que Ele nos deu. Tá bom? E aí, com certeza, meus irmãos, essa obra será realizada. É aquilo que o apóstolo Paulo, eu tenho a confiança em vocês, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. E eu tenho essa confiança, meus irmãos, em vocês, de que Deus nos deu a missão, e vocês não só estão fazendo, mas vocês vão continuar a fazer essa missão, até Ele voltar, até estarmos com Ele para sempre. Amém? Que Deus nos ajude, que Ele nos encontre trabalhando e frutificando muito na obra dEle quando Ele voltar. Vamos orar por isso. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos convocou para essa missão. Nós temos ordens muito claras na Tua palavra do que nós devemos fazer. Ó Pai, em primeiro lugar, nós oramos para que o Senhor nos ajude a orarmos sempre pela missão e sermos homens e mulheres comprometidos em orar para que esta missão avance, para que os missionários sejam protegidos, para que a igreja, Pai, seja guardada, para que o Senhor faça a Tua obra, ó Deus, nosso meio. E por favor, Deus, diante das orientações da Tua palavra, possamos obedecer cada uma delas, crendo, Pai, que esta é a maneira de cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Ó Deus, a gente é falho, a gente é fraco. Nós somos, ó Deus, pessoas que muitas vezes têm as próprias ideias e as nossas ideias não são boas, comparadas ao plano que o Senhor tem para nós. Por favor, então, Deus, nos ajude a obedecer cabalmente às ordens do Senhor, cada uma delas. Eu peço isso, Deus, por mim, pela igreja do Senhor, para que dessa maneira cumpramos a missão que o Senhor tem para nós, até a volta de Cristo, que é a nossa bendita esperança de todo dia. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ficamos em pé.
Muito bem, irmãos, vamos encerrar nosso culto, vamos orar e depois a gente vai saudar os irmãos que estiveram conosco aí, participando online, tá certo? Uma noite que caiu um pouco a temperatura, né? A gente estava vendo uns dias quentes aí, nós tivemos um final de semana um pouco mais fechadinho. Vamos orar. Senhor Deus, essa semana nós queremos viver focados na missão que o Senhor nos deixou. Não só essa semana, mas os dias subsequentes de nossa vida. Lembrando, Senhor, de orar para que essa missão continue avançando, para que a obra do Senhor continue crescendo e cumprindo, Senhor, as nossas responsabilidades segundo a orientação da Tua Palavra. Ó Deus, cuida do Teu povo, que seja uma semana de muito trabalho para o Senhor, de muitos frutos para a Tua glória, de muito serviço na Tua obra. Ó Deus, que lembremos sempre
que enquanto estamos nos nossos afazeres normais da vida, do trabalho secular, nós devemos fazer, Deus, para o Senhor. Lembrando, Pai, que é do Senhor que nós receberemos a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que nós estamos servindo. Ó Deus, oramos por isso. E agora, Senhor, nós queremos pedir também que o Senhor visite cada lar, cada casa. O Senhor conhece a necessidade de cada um, sabe, ó Deus, o que as pessoas precisam. Onde houver a enfermidade, a necessidade, o Senhor esteja também estendendo a tua boa mão sobre cada um dos nossos queridos irmãos. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o consolo, o ensino do Espírito Santo, que estas bênçãos estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, terminamos assim o culto. Queremos louvar a Deus. Hoje de manhã nós tivemos a nossa assembleia, né? E foi muito jóia a gente ter esse tempo juntos. Tá certo? Deixa eu baixar meu som aqui. Isso. Outra coisa que a gente também precisa lembrar, semana que vem, dia 26, nós teremos a presença do pastor Richard aqui, tá certo? Ele esteve ficando um tempo com a gente, agora ele volta novamente, antes de ir para a Hungria, né? Agora que as coisas estão encaminhadas novamente para ele. Lembra que semana passada a gente orou por isso, para que Deus pudesse ajudar os missionários no retorno. Na segunda-feira veio uma resposta. Foi muito legal isso, né? Então Deus tem agido na vida desses queridos irmãos aí. Lembrando também que nós temos nossa EBD online, vamos voltar, hoje tivemos a assembleia, mas semana que vem a gente volta de novo online, por enquanto, tá? Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai fazer presencial também. Tá ok? E outra coisa, meus irmãos, eu queria incentivar vocês a participar das nossas células. Eu sei que muitas vezes, né, alguns de vocês têm dificuldade por questão de uma coisa ou outra, mas está todo mundo em casa, tá bom? Liga lá, participa, e aí, à medida do possível, a gente tem falado com os nossos líderes, conforme o tempo for esquentando novamente, a gente vai voltar a fazer nas varandas, nos quintais, né, as nossas reuniões de célula presencial, mantendo esse distanciamento aí, mas a gente está mais junto, mais próximo uns dos outros. Tá ok, meus irmãos? Então vamos encerrar dessa maneira. Deixa eu só ressaltar, então, os irmãos que estão presentes aqui. Tem a Adriana, tem a Ju, tem a irmã Hélia, Alice, tem o Fábio Martins, Francisco, Adriana Maia, Ronaldo, família Ambrósio, Cláudia, Luiz, Márcio José, Sérgio, Dona Nice, Dona Elcir, tá bom? E nós aqui. Tá bom, irmãos? E... beleza? Quer destacar alguém aí que vai dar uma boa noite para a despedir da turma que está aqui? Os irmãos, vamos lá, se alguém quiser dar a sua saudação para a igreja. Eita! Essa pequenininha aí. Deixa eu ver se eu ponho o som agora aqui. Oi? O Luiz está mudo. Olá, filha. Olá, fala oi. Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos. Boa semana. Muito bom. Deus abençoe, Luiz. Também. Um abraço. Fica na paz do Senhor. Você agora? Coisa fofa. Deixa eu passar para a minha reserva. Vou amassar você. Muito bom. Dona Elcir. Boa noite para todos. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para todos. Boa noite. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma semana para a senhora. Bom. Tem mais aí, Dona Nice. Boa noite, gente. Que Deus abençoe todos. Muita saúde, muita paz e muito Jesus no coração. Boa noite para vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Cerrou? Hoje a turma está com medo de sair da casca, né? Então é dia 27. Isso, dia 27, então. Tá bom, gente? É dia 27. A gente vai estar com a gente. Tá? É domingo. Muito bem, queridos. É isso. Obrigado pela presença de vocês. Tá certo? Boa semana, então. A todos em paz do Senhor.
Acabou.